O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mudou o regime prisional de 137 detidos nas manifestações de 8 de janeiro. Do fechado, eles passaram para o domiciliar. Moraes autorizou os presos a retornarem para cidades de origem, mas com medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica e o cancelamento dos passaportes. Os manifestantes liberados ainda estão proibidos de se comunicar entre si, além de impedidos de acessar as redes sociais. Augusto, você que escreveu uma belíssima capa para a Revista Oeste 2 semanas atrás em relação aí aos 900 esquecidos de Brasília, né? Esses 137 presos agora que foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes estão fora da prisão, mas continuam monitorados pela Justiça. E lembrando que outras 800 pessoas permanecem presas em Brasília. Continua a situação absolutamente irregular e ilegal, e gravíssima, por isso e por outras circunstâncias. Primeiro, saíram da cadeia os que nada fizeram. Mas são quantos, Paula? 37 foram liberados. Pois bem, só que continuam usando tornozeleira eletrônica. Por quê? Como é que foi baseada essa decisão? O ministro Alexandre de Moraes não vai explicar nada. Ele liberou da cadeia, que não deixa de ser uma boa notícia, claro. Liberou da cadeia por quê? Porque não participaram de depredações, não estão envolvidos no golpe. Porque continuam as restrições que são desmoralizantes para quem usa. Como é que uma pessoa vai usar tornozeleira eletrônica na sua cidade, que é pequena, sem saber sequer a distância que pode ser percorrida sem que soe o apito ou algum sinal qualquer? Por que essa arbitrariedade? E os outros? O porquê estão esperando para liberar, e liberar mesmo, soltar da cadeia? Está injustíssimo, inexplicável. Todos os que não são culpados. Como é que anda a investigação para a apuração dos responsáveis pelas depredações? Quem são os terroristas? Quem é que está apurando isso? Só o ministro Alexandre de Moraes? Mais ninguém? É a Polícia Federal? Qual é o resultado? Em que pé está o inquérito? De que inquérito fazem parte esses brasileiros, cidadãos brasileiros? De novo, nós queremos o rápido esclarecimento do caso, até para que ocorra a punição dos culpados. Agora, prender pessoas que nem apareceram na Praça dos Três Poderes, só porque passaram um tempo gritando, apelando ao Exército para que tomasse alguma providência, porque estavam desesperadas aí com a volta de um ladrão ao local do crime. Elas estão presas por quê? Com base em que lei? Qual é a norma da Constituição que justifica isso? E o que esperam para descobrir que também fazem parte da mesma corte e têm os mesmos poderes os demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, o que houve não foi a soltura de presos, foi uma mudança do sistema prisional. E aí, Ana, 137 pessoas então voltam para casa, mas lembrando, com tornozeleira eletrônica, sem passaporte, impossibilitadas aí de usar as redes sociais, de se comunicar entre si. E aí fica a pergunta, né? Ficaram quase 2 meses presas, vai ter alguma indenização? O que vai acontecer com essas pessoas, todo esse tempo que elas ficaram presas, privadas da liberdade, né? Paula, eu estava vendo exatamente a lista de restrições, né? É aquele, vamos soltar, mas a vida não vai ser devolvida, né, para essas pessoas. Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, e aí fica o questionamento. E se é um marido e mulher que foram presos, eles não podem se comunicar? Ou mãe, filha, ou enfim, né? Parentes que estavam ali, primas, primos. Proibição de utilizar as redes sociais, cancelamento de todos os passaportes, proibição de sair do país, né? Suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma,
obrigação de apresentar-se à justiça no estado de origem no prazo de 24 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras, e o uso de tornozeleira eletrônica, como a gente mencionou. O curioso disso tudo é a pergunta que não quer calar, é onde está a turma que grita até hoje, gritou durante muito tempo e grita até hoje que é preciso respeitar a prisão após julgamento da segunda instância, do trânsito em julgado. A sensação que a gente tem é que o que aconteceu é tão bárbaro nesse 8 de janeiro em relação às prisões ilegais e de inocentes, que parece que prendeu todo mundo e aí a gente vai ver quem cometeu algum crime. Isso não é justiça, isso não é ordem, isso é caos, isso é desordem, isso é desrespeito à Constituição. Cadê a turma dos direitos humanos? Prendeu todo mundo, deixou todo mundo preso um mês e meio. Bom, agora a gente vai ver. Você cometeu um crime? Não sei. Então você fica. Você cometeu? Talvez não. Então você está liberado, mas com tornozeleira eletrônica. Onde está o respeito ao ordenamento jurídico desse país? Esse desrespeito ao ordenamento jurídico, ao processo legal, à nossa Constituição, isso afeta o Brasil em muitos processos, em reformas importantes, na nossa identidade social e econômica aqui fora. Qual investidor que vai querer colocar o dinheiro, que vai querer ajudar colocar dinheiro no Brasil ou abrir mercados de trabalho no Brasil com essa insegurança jurídica, com esse desrespeito às ordens, né, à nossa Constituição, às nossas leis? Tem foro privilegiado? Não tem. Então, por que eles estão na mão do Alexandre de Moraes? E aí, mais uma vez, o silêncio ensurdecedor da imprensa que não vê essas atrocidades, quer dizer, vê essas atrocidades sendo cometidas, mas que não preservam a sanidade da nossa Constituição. Isso é impressionante, é outro ponto que a gente vai ter que começar a falar sempre aqui, trazer exatamente o que a imprensa fez em 4 anos e que vai fazer agora e que vai fingir que não está acontecendo.